Oi pessoal, aqui é a Tânia Durão e eu tô com, de novo, Giancarlo Schmidt. Isso aí. Gente, eu sempre erro o nome dele, impressionante, né? O nome Não tem tão problema não. simples, né? Prazer, obrigado novamente pelo convite. Não, o pessoal adora as tuas entrevistas aqui, né? Fazem altos comentários, né? E hoje a gente vai falar sobre a mitologia um pouco, né? Os deuses nórdicos. Exatamente. Né? Que deu origem aos Vikings, né? Na verdade, os deuses nórdicos, né? Eles fazem parte do panteão da cultura viking, né? Olha então, é uma cultura que ela é predominantemente guerreira, né? Baseada na navegação, invadia pontos da Europa e dominava culturalmente, né? É uma cultura pré-cristã. Depois que o cristianismo se difundiu na Europa, é que os vikings absorveram e acabaram desaparecendo também em função disso, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Outro dia eu assisti um filme do Rei Arthur. Eles chegaram a brigar a lutar, guerrear? Existiam vários bárbaros, né? Os povos bárbaros eram aqueles os saxônicos povos... também eram eles? Os saxões, bretões, pictos... Eram vários povos que invadiam aquela região ali, a Gália antiga, né? Uhum. Então, os povos bárbaros eram aqueles povos que os romanos reconheciam como selvagens. Entendeu? Então, aqueles povos que saqueavam, né? Na verdade, todos os povos que os romanos não reconheciam como civilizados chamavam de bárbaros. Os celtas, entendeu? Todo mundo. Então, esses povos, na verdade, eles defendiam o território. Né? E se eles eram atacados, atacavam também, né? Então, você vê a história, por exemplo, conhecida, a história em quadrinhos do Asterix, né? E aí você vê os romanos ali gladiando, né? Contando um pouco da história, né? Contando um pouco disso, né? Que são os gauleses, né? Então vamos lá, falar sobre os deuses. Quando a gente fala sempre quando a gente fala de mitologia, a gente fala da cosmologia, né? Ou cosmogonia, que é a origem do universo, né? Então, quando você tem a estrutura cósmica dos deuses nórdicos, você tem um disco liso, né? Como fosse uma terra chata, né? Nesse disco liso, você tem 9 mundos distribuídos, sendo que o centro desse disco é Asgard. Que é o mundo dos homens. O mundo dos deuses. O mundo dos deuses, Midgard, que é o mundo dos homens. Então vamos repetir. Asgard é o mundo dos deuses. O mundo dos deuses. E Midgard é o mundo dos humanos. Dos humanos, exatamente. Então tem essa compreensão, né? Tem uma ponte de arco-íris. Isso aparece até naquele filme do Thor, né? Que foi até colocado, difundido um pouco dessa cultura, que tem uma ponte arco-íris chamada Bifrost. Né? Porque lembrando que o universo nórdico é um universo gélido, né? Então é tudo baseado muito no frio, no gelo, né? Tudo baseado no gelo, tem toda essa estrutura. E o centro desse disco você tem a árvore, mais conhecida como Yggdrasil. Yggdrasil. Que conta a história que Odin, que é o pai dos deuses, ficou pendurado durante 7 dias e 7 noites. Furou um olho, né? Furou um olho. Ele deu esse homem em sacrifício. E aí, quando ele faz o sacrifício, ele descobre nas raízes da Yggdrasil as runas. Olha as runas aí, gente. Então ele é considerado o pai dos deuses na mitologia nórdica, né? E aí ele é um deus, vamos dizer assim, considerado centralizador. E todos os deuses que vêm depois dele são distribuídos, vamos dizer assim, por grupos como no Olimpo. Você tem um deus da beleza, tem um deus da guerra, você tem um deus do... A Freia é da justiça, né? Só conheço ela. Tem vários tipos, né? Então, aí você tem esses reinos que são distribuídos. Jotunheim, que é um grupo de gigantes que ocupa esse local. Pera, desculpa te interromper. Então eu posso dizer que Odin seria que é o primeiro, né? Seria o Sol? Poderia ou não? Na verdade, o Odin ele tem 2 corvos, que é o Gin e o Munin. Porque esses 2 corvos são como memória e pensamento dele. Ele viaja pelos reinos, todos os 9 reinos, colhendo informações. Né? Então aquela vista que ele perdeu, ele tem como compensação esses corvos que eu vejo, veem tudo. Contam tudo. Então, vou botar Odin na carta 12, tá? Os pássaros, já que né, são aves, né? Aí eu até botaria o Gin e Munin, que são os 2 corvos. Não necessariamente Odin. Odin a gente vê no Sol. Ok. Aquela solução que você colocou do Sol, achei bacana. Então, Odin, porque é o primeiro, é o pai. É o primordial. Não, eu tô fazendo coisa com Jesus, gente. Olha a mitologia africana. Tá tudo relacionado. Também. Né? Então, aqui seria Odin e aqui são os 2 corvos do Odin. É o Gin e Munin. O Gin e Munin. Olha que bacana. Memória e pensamento. Aí você tem essa ponte, Bifrost, que é uma ponte que é feita de arco-íris. Jotunheim, que é um reino de gigantes.
Os gigantes eram criaturas que primordialmente dominavam os reinos inferiores. Seriam os titãs? Não. Não, titãs é mitologia greco-romana. Abafa o caso. Mas se a gente fosse comparar, eles têm características titânicas. Porque titã significa seres enormes, com poderes extraordinários e sobrenaturais. Então, os gigantes são criaturas que normalmente chegavam, eles dominavam pelo poder do gelo, onde chegavam eles congelavam tudo, dominavam todas as situações, e aí houve esse combate, né, entre os deuses de Asgard e os gigantes de Jotunheim. Houve esse combate, né? Aí você tem um reino inferior, um reino chamado Helheim, que é onde tem uma deusa central obscura, chamada Hela, ou El, né? Que é uma das filhas de Odin, né? Essa deusa, ela é inclusive também explorada no filme do Thor, né? Que é o Ragnarok. Ragnarok é considerado o apocalipse, né? Quando todos os deuses morrem, né? Houve uma espécie de combate, né? E os deuses principais morrem, né? É chamado Ragnarok. É o apocalipse nosso cristão, né? Seria o fim do mundo. E essa deusa, ela é uma deusa obscura, assim como um dos filhos que não é de sangue diretamente, que é Loki, que foi adotado por Odin, né? Ah, então o Loki, ele foi adotado. Foi adotado. Ele não é um deus, ele é uma mistura, ele é um híbrido entre gigantes, né, e deuses. E aí ele foi adotado porque ele ficou como o irmão de Thor, né, que é o deus do trovão, né, que a gente vai falar dele, que é um deus belicoso. Mas vamos falar por ordem. Tá. Então, a deusa filha, a filha do... A deusa ela, a gente poderia colocar, de repente... Qual é a história? Qual é a nossa Então, ela é uma deusa obscura, que ela ocupa os reinos inferiores, né, os reinos frios, os reinos inferiores. Poderia colocar as nuvens, não? Não, aí como ela é uma criatura quitônica, os ratos poderiam ser bem típico. Porque ela ser obscura, né? Ela é uma deusa que normalmente, com governos mortos, né? Ela pega os restos, né? Ela vive numa situação que... de esgoto, né? Então realmente cabe bem os ratos aqui. Bem obscura, né? Deusa é ela, né? Aí tem um outro reino chamado Muspelheim, né? Que é o gigante de fogo. Você tem os gigantes de gelo e os gigantes de fogo, né? E os gigantes de fogo, eles são gigantes que são como se artesãos, né? Então eles estão sempre fazendo trabalhos e tal. Aí temos outros reinos adicionais, que é o Alfheim, que é o reino dos elfos luminosos, né? Svartalheim, que é um repouso dos elfos obscuros, Nidavellir, as minas dos anões. Você vê que quando você pega o Anel dos Nibelungos, que é uma história que é contada inclusive numa peça de Wagner, né? Que conta das valquírias, que você está falando das valquírias antes da gravação, você vê que esses personagens que se repetem inclusive no Senhor dos Anéis vêm da origem nórdica. Nada se cria, tudo se copia, né? Tudo está interligado, porque o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele bebeu muito dessa mitologia, né? Mas aí vamos nos prender a Asgard, que a gente vai falar muito desses deuses, né? Senão a gente vai falar aqui. Então, aí temos esses deuses que são considerados deuses principais. Vamos falar. Primeiro nós temos Odin, pai de todos. A gente já viu o Sol. Odin, pai né? de todos. O Loki é um deus da trapaça, né? Mas quando a gente fala em trapaça, ficou muito estigmatizado como um deus negativo. E a gente pode pegar a raposa. E na verdade não é um deus necessariamente negativo. Ele é inteligente, estrategista. Ele inclusive ajuda muito no Ragnarok a evitar certas perdas. Ele no final, ele que ajuda a combater certos problemas com gigantes, porque ele é híbrido, né? Ele é meio gigante, meio deus. Então, a inteligência do Loki. Ele faz a política de boa vizinhança. Raposa Mas mesmo. ele não é nem muito bem quisto no reino dos gigantes, nem muito bem quisto no reino dos deuses. Então, ele todo o tempo, para chamar atenção, o que ele faz? Ele manipula. Porque ele acaba meio que colocado em segundo plano, né? Então a raposa tem muito a ver com ele, né? Com o deus Loki. Aí nós temos Frigga, que ela tem um manto de nuvens, aí entra a questão das nuvens, né? A Frigga que qual é muda de cor de acordo com o humor. Uau. O manto dela muda de acordo com o humor. Uma camaleoa, né? Frigga, né? Que é tipo uma Frigga, né? E aí ela é invocada pelas mulheres no parto. Olha que bonito. Simbolicamente ela tem uma força feminina forte, né? Uma força feminina intensa, né? Vou colocar assim, senão fica redundante. Mas ela é uma pessoa instável. O humor dela é instável, entendeu? Digamos que é uma TPM prolongada.
Entendi, claramente. Essa aqui é Frigga, né? Essa é Frigga ou Frigga, né? Aí você tem El, que é ela, a gente já tinha visto a questão do rato, né? Ela discute uma figura com feições sombrias, mora no reino dos mortos, né? E ela vive em uma situação de penúria. O reino dela é feito de ossos. Então é tudo quase que migalha. Ela então, vive de migalha. Cabe o Thor, que é um dos mais conhecidos por causa até do cinema, né? Do história martelo. em quadrinho, né? É um deus marcial, é um deus do trovão. Ele tem o Mjolnir, que é o martelo do poder dele. Poderia ser pela força do Thor. De certa forma, sim. Não que ele seja agressivo, né? Mas é pela força. O Thor, ele é agressivo. Então cabe bem aqui mesmo. Ele é agressivo. É porque no filme não mostra ele agressivo. Na verdade, assim, como o Thor foi estabelecido como um herói, tá? Para os vikings, o Thor era considerado um dos deuses principais, porque eles eram guerreiros. Sim. Entendeu? Então tudo que eles faziam era baseado na arte da conquista, da estratégia. Então, o deus Thor é um deus que normalmente eles carregavam um amuleto do Mjolnir, que é o martelo, né? Tem inclusive... Posso colocar o martelo aqui? Posso, né? Porque não deixa de ser o martelo, sim, né? Mas o Thor aqui, né? O urso, a força, muito poderoso. Imagina, olha aqui, olha, né, como é forte isso aqui, essa combinação, o Thor e o martelo dele. Como é que é o nome do martelo mesmo? Mjolnir. Mjolnir. Se escreve a pronúncia Mjolnir, mas se escreve MJOLNIR. E aí o O tem aquela treminha. Trema, né? Para fazer o Mjolnir, né? Que é essa linguagem mais alemã, né? Aí você tem um deus chamado Brage, que é, na verdade, um gigante filho de Odin, né? E ele é um deus diplomático. Ele é bom no discurso. Ele tem... Ele é um contador de história, o livro seria muito bom. A carta ou o livro? Eu acho que o livro é melhor. O livro é melhor? Porque ele é um contador de histórias. Ok, então ele tem um conhecimento para passar. Ele tem um conhecimento para passar, né? Poderia até assim, aquele que transmite os seus conhecimentos, mas vamos manter só o livro. O livro seria legal aí. Aí tem um outro gigante. Só repete o nome desse daqui? Tyr? Não. Esse aí se chama Brage. Brage. Filho de Odin. Isso. Aí tem o Tyr. O Tyr tem a força e a coragem, né? É filho de Odin com Frigga, né? E ele lidera os deuses nas batalhas. Então, a simbologia dele, né? É uma simbologia também de guerreiro, de aquele que abre os caminhos, né? Então, tem muito a ver com o cavaleiro, sim. Olha o Exu, eu tô com mitologia africana, olha o Exu aí. É bacana isso, né? Aí nós temos Frey, né? Ou Freya, que é uma deusa da abundância, ela é farta, né? E eu acho que os peixes poderiam cair muito bem nisso, né? Muito legal. Freya, né? Freya, né? Ela, frutos da terra, abundância, prospecção, produção, né? Multiplicação, né? E ela carrega os deuses no barco. Aí a associação também com os peixes, com os peixes em barco. Apesar de que tem um navio também, né? Vamos pegar aqui. Nós temos Freya, uma mulher sensual, porque aqui é Freyr, né? Aqui nós temos Freya, que é uma mulher sensual e bela. Aí a gente poderia pegar o Ramalhete. Podemos. Eu já pensei em Oxum, mas né, realmente, né? Se ela trabalha, porque... Ela é bela, ela é sensual, ela é romântica, ela é uma tipo uma Afrodite. Então realmente aqui... Ela tem uma simbologia da Afrodite, entendeu? Então, Freya tá aqui. Freya. Aí não confundir com Freyr. Ele é, na verdade, irmão de Freya. São dois irmãos. Entendeu? Exatamente, dois irmãos. Aí você tem um deus chamado Balder, tá? Que é filho de Odin com Frigga, que também é belíssimo, tá? Misericordioso e justo. Ele é o promulgador da paz. Eu acho que o lírio é muito mais... Aí cabe o lírio. O lírio é mais legal para... Justiça pela paz. Justiça pela paz. Ele quem traz a paz. Balder. Né? Ele é muito... Exatamente. Ele é muito popular. Ele é um deus afetivo. É um deus muito amado. Né? E um deus que também... Os homens colocavam ele em destaque após uma batalha. Porque após a batalha vinha... A paz. A paz. Né? Bacana. Então é como fosse uma... É interessante porque se você parar e pensar, esse hábito que a gente tem no Ocidente de botar flores em túmulos, essa coisa vem deles lá. Olha, o pessoal viu, da Europa, gente? porque
Até a cruz no chão, que é uma coisa cristã, Que era eles botavam a espada, né? a espada é fincada no chão. Olha. Entendeu? E apesar dos vikings serem exímios nos machados, né? Eles tinham espada, mas eles usavam muito Mas o machado. machado que era coisa de luta, né? Machado era a arma principal deles, né? Na questão de conquista e tudo mais, né? Nós temos Skad, né? Que é um gigante, né? Tal. Ele na verdade, é uma conexão entre o céu e a terra, seria assim, né? Uma conexão entre o céu e a terra. Eu acho que a montanha seria muito legal para poder colocar. Poderia botar a cruz, porque a cruz também é um símbolo entre a terra e o céu. Pode ser também, Né? verdade, é verdade. Porque na verdade o Skad, ele tem a coisa da vingança. Ele na verdade tem que enfrentar uma grande prova. Por isso que me veio de repente a montanha, porque ele é um obstáculo grande a superar. Ok. Né? E que está conectado à terra, mas também ele se aponta para os céus. Então vamos manter a montanha? A montanha eu acho que é mais sensato. Já que ele tem que, né, ultrapassar os obstáculos, vencer os obstáculos, né? Exatamente. Aí Ok. tem um deus chamado Njord, que é o protetor dos navegadores. Dica, esse é o bizu. Esse é o bizu. Protetor dos navegadores. Esse é o bizu. Aí ele é um deus viajante, né? E ele é um deus que permite que as pessoas viajem em paz, em águas tranquilas, águas calmas. Quando tinha uma tempestade em alto mar, tinha algum tipo de problema, ele era invocado exatamente para abrandar, acalmar, né? Acalmar as águas, né? Abrandar o mar, né? Nós temos Tyr. O Tyr a gente já falou, né? Forsete, deus da justiça, filho de Balder. E ele que faz que resolve a disputa entre os deuses e os humanos. Porque, na verdade, essa coisa dos homens quererem ser como deuses, né? Isso é uma máxima que encontra em muitas mitologias. Sim. Muitas mitologias você vê isso, né? Existe até um termo para isso, que é quando você extrapola, o orgulho, quando você passa dos teus limites, né? Eu vou lembrar desse termo agora. Mas é um Deus que, na verdade, ele é falante, fala por horas a fio, mas ele é um Deus mediador, né? Eu acho que a carta, o que você acha? Já que ele é um mediador através da palavra, da comunicação, aí realmente, ó, a carta, só repete o nome, Forsete. Eu acho que aqui dos deuses principais, né, que a gente colocou, eu acho que a gente falou de todos eles aqui, né? A gente tem a árvore, que é a Yggdrasil. Ela que sustenta os 9 mundos, né? Essa é uma árvore que, na verdade, ela é o centro do universo, né? Naquele disco liso, naquele disco que é tipo uma terra plana, né? E aí você tem... o arco-íris pode ser, ó, isso aqui, ó, quem estudou mitologia também africana, é o Xumaré, que também faz essa coisa, né, da ligação através do arco-íris. Olha que interessante. Exatamente, né? Aí você tem Niflheim, que é o terceiro nível, que é um mundo também de mortos, que é um reino frio, mas não é como o reino de Helheim, que é onde tem a Hela, porque o reino de Helheim, ele é um reino, na verdade, onde estão os ossos, onde estão os cadáveres. Em Niflheim, onde estão os espíritos dos guerreiros, os espíritos daqueles que foram pro Então aqui, ó, né, onde estão os mortos. Caixão, exatamente. Tem que ser caixão, né? Exatamente, né? Midgard a gente já tinha falado que é o reino dos homens, né? A gente pode colocar o homem, né? O homem e a mulher, que na verdade esses dois vão estar é um reino, né? Não chega a ser uns deuses, mas é o reino, né? Reino dos humanos. Os homens, na verdade, eles são criados, segundo a mitologia nórdica, para honrar os deuses, né? É diferente, por exemplo, das outras mitologias, que os deuses tinham curiosidade. Alguns estavam entediados, outros queriam criar alguma coisa que pudesse fazer a diferença no cosmos, né? Então, por exemplo, quando Prometeu molda um homem no barro, na mitologia greco-romana, e sopra-lhe as narinas, né? Ele, não satisfeito, ele rouba o fogo dos deuses para dar aos homens. Olha. E aí por isso que ele é punido no Monte Cáucaso, né? E aí é diferente, porque os homens todo o tempo questionam os deuses, por isso que tem que ter situações de mediação. Porque ao mesmo tempo que os deuses são apaixonados por essa criação,
eles também têm um conflito muito grande com essa criação, porque eles todo o tempo ficam desafiando esses deuses. Vai dar ruim, né? Fica Quem mandou dar livre-arbítrio pra gente, né? Desafiando esses deuses, né? Engraçado, já naquela mitologia eles já pensavam nisso, né? E olha como é que tá o mundo hoje em dia também, né? Exatamente, né? E aí... Agora, engraçado, né? Me veio aqui... E a ligação... Bom, aí eu ia falar pela espiritualidade, é justamente direto com os deuses, né? Os deuses são, né? Uma coisa que está acontecendo muito forte na Europa, principalmente países escandinavos, é com o ressurgimento da fé nos deuses nórdicos. Eu li eles isso, estão reconstruindo templos, eles estão refazendo caminhos, peregrinações em lugares que foram importantes. Porque... E aqui está tendo um movimento também da coisa medieval, né? Olha que interessante isso. Sim, né? Os vikings, diferente de algumas outras culturas, eles viam a escrita totalmente interligada ao sagrado. As runas, né? Tudo que eles faziam, por exemplo, aquelas pedras tipo dolmens, menires, né? Os menires são como fosse pedras verticalizadas, né? Os dolmens como fosse mesas, né? Uhum. Eles colocavam runas de proteção, né? E magia, né? E como fossem lugares para poder selar, né, esse encontro entre os homens e os deuses, né? E aí você vê aquele seriado Vikings, que você vê aí, inclusive, ainda passando. Na Netflix? Tem ainda na Netflix aí os episódios. Quem tiver curiosidade de assistir, você vê que eles tinham umas características bem interessantes de mulheres lutarem todo o tempo. Então, diferente de outras culturas que só os homens iam à guerra, as mulheres nos povoados eram treinadas exatamente. Mas no corpo a corpo, pois não, elas também tinham lanças e também usavam espada, e algumas, dependendo do porte, usavam machado. E no corpo a corpo, Se você pegar a mulher alemã, ela é bruta. Ela é grandona, né? Ela não é delicada, ela é brutona, né? E eu já vi vídeos na internet de um campeonato dessas mulheres carregarem toras. Hoje em dia, né? Carregarem toras, entendeu? Então você vê que elas têm uma robustez característica do porte que é herança... genética, né? Entendeu? Herança viking, né? Porque os germânicos beberam muito, né, dos vikings aqui, essa coisa toda, né? A gente falou... aí tem as criaturas que são menores. A gente falou dos elfos, tem os trolls e tem os anões. O Alex até foi no caminho dos trolls, na montanha dos trolls, lá na Noruega. Então, a Noruega faz parte desse Agora, os trolls, eles são bonzinhos ou são malzinhos? Eu nunca soube disso. O troll seria equivalente a um duende. Então é bonzinho, né? Não. O troll, na verdade, por isso que a palavra trollar que tem hoje na internet, aquelas pessoas que ficam pregando peça. Os trolls são criaturas que muitas vezes podem ser brincalhonas, mas podem ser também pérfidas, entendeu? Ruins. Que nem criança. Quem sofreu bullying... Elas têm um lado também que apronta, entendeu? Então a criança, então, os trolls... Trollar, né, vem de troll, que é uma criatura que, na verdade, prega peças, engana, né, ludibria. Ela quer brincar, né? Tem um pouco dessa história também do Loki, né? Que o Loki ele foi punido de uma maneira terrível, né? Depois que ele foi pego numa traição, ele foi amarrado junto com a esposa, nesse reino Niflheim, onde uma serpente enorme ficava pingando das presas dela veneno nos olhos dele. Que horror. Então o que a mulher fazia? A mulher que acompanhava ele, né, a esposa dele, pegava uma tigela, pegava e ficava esperando o veneno encher. Quando ela tinha que esvaziar, caía aquilo na vista dele, ele gritava. Então o universo todinho, todos os deuses ouviam o grito dele. Nossa, né? Também que castigo, né, horroroso. Então os trolls aqui, olha, gente, gostei dos trolls. Entendeu? Aí você tem o gelo eterno, né, que a gente falou do Niflheim, né? Você tem o gigante fogo de gelo. Você tem um reino chamado Vanir, né? O Vanir seria um reino que o vento é dominante, né? Então você tem a calota de gelo, você tem o fogo dos vulcões, porque em muitas regiões também que os vikings passavam, tinham regiões vulcânicas, né? Tá? E aí eles faziam essa distinção entre o fogo e o gelo, que aliás também
O Martin, né, nesse episódio de Game of Thrones, ele escreve a Crônica de Gelo e Fogo. Eu não assisti o Game of Thrones. É maravilhoso, né? Então, eu acho que é isso aí, né? As Valquírias, que também são exploradas na peça do Wagner, né? Elas são mulheres guerreiras, independentes, elas são como Amazonas. Também caberia no cavaleiro, né? Porque aqui eu vejo, a nível de profissão, os militares, né? Elas cavalgam no vento, elas são muito rápidas, elas são exímias e elas não se namoram. A característica como as Amazonas, né? Essas mulheres que são independentes, elas não se namoram, elas não se apaixonam, elas não se permitem envolver-se com os homens. Olha. Entendeu? Então é uma característica peculiar também das Valquírias, né? E guerreiras também, né? Muito guerreiras. E isso vem também a inspirar as mulheres na cultura nórdica para elas guerrearem, né? Então elas têm todo um paramento, né? Metálico, né? Elas sempre vêm em cavalos, tem muito disso, né? Uma baita de uma aula, né, gente? Olha aí. Não, e a gente nem combina as cartas, a gente combina na hora as cartas aqui pra vocês. Na verdade, a mitologia sempre é uma descoberta, né? Então, quando você trabalha com mito, você trabalha exatamente com um processo de associação livre. As pessoas, na verdade, elas buscam um entendimento a partir da compreensão simbólica que o mito sugere. O mito, na verdade, é como se fosse uma história em quadrinhos. Uma fábula, né? Aquilo que o homem... não chega a ser uma fábula, porque a fábula, na verdade, é uma lição de moral. O mito não tem uma moralidade, né? O mito, na verdade, ele resume o seguinte: os homens e os deuses são assim, né? Então é preciso dosar. É preciso... Tem um termo em grego chamado metron. A medida para as coisas. O equilíbrio das coisas. O equilíbrio das coisas. Porque se você passa desse metron, né, você está tentando ser muito além daquilo que lhe é permitido, entendeu? Por isso que muitos heróis morrem nas mitologias, né? Tem um filme, não sei se você lembra, do Beowulf, que é um filme que também é derivação das histórias nórdicas, Beowulf, né? Que ele é todo feito em digitalização, inclusive um dos monstros que o Beowulf enfrenta é a Angelina Jolie, que foi digitalizada. É um filme muito interessante. Também tem a ver com... Tem a mitologia, tem a ver com a mitologia, porque eles citam alguns deuses aí, né? Nessa passagem desse filme, né? Então é isso. Gente, espero, né, ter contribuído aqui para quem entende da mitologia nórdica, ou quem não entende, que tenha despertado uma curiosidade aí, né? Tem algum no Netflix? Você falou os Vikings, né? Tem a série dos Vikings, né? Você tem... Tem vários documentários, inclusive na Netflix também, que fazem referências, porque como entrou um pouco modismo nessa história dos Vikings, né? Os Vikings criaram a concepção que a gente tem hoje europeia, né? De hábitos, veio muito por parte deles, né? E os romanos se moldaram, né? Então, digamos que a Europa ela tem esse misto dos povos chamados bárbaros e os romanos que... se conectaram, os vikings em cima, né, os bárbaros, os vikings e os romanos embaixo também, né? E haja guerra, né? Muitas guerras, muitas mortes, né? Muitos sacrifícios, enfim. E eu vou ver, gente, quem sabe eu não consiga fazer uma associação do baralho cigano com as runas também. Vamos ver se eu consigo. Eu lembrei do termo que lá atrás eu tinha falado, que a questão quando os homens ultrapassam o seu metron, né? O seu limite, que é se equiparar a deuses, se chama ubris ou ibris. Ibris ou ubris é quando o Deus se chateia, né? O ser humano passou do seu limite e Deus se chateia por aquele humano está tentando ser um Deus como ele. Aí ele é punido. Né? Tanta gente aqui no Brasil tem que ser punido pelos deuses. Não vou nem mencionar nomes, que a lista é enorme, né, gente? Nos nossos governantes aí. Verdade. Gente, Giancarlo, obrigada. Obrigado a você, a gente vai ver, ao público uma outra, nos assistiu. Uma outra live aqui, tá? Obrigada, gente. Obrigado. Oriente-se. Muito gelo pra vocês.